E se eu te dissesse que todas as noites você viaja para realidades que a ciência não consegue explicar? Você fecha os olhos, seu corpo está imóvel, mas sua mente escapa. Para onde ela vai? O que acontece com sua consciência enquanto você dorme? Seria apenas descanso ou uma passagem secreta para outras dimensões? Muitos acreditam que o sono é apenas um estado biológico, mas há relatos estranhos demais para serem ignorados. Sonhos premonitórios, encontros com entidades misteriosas, sensações de estar vivendo outra vida em um lugar desconhecido. E o mais assustador, há evidências de que sua consciência pode estar acessando algo muito maior do que jamais imaginamos. Mas por que ninguém fala sobre isso? O que estão escondendo de nós? Hoje você vai descobrir segredos que podem mudar sua percepção sobre a realidade. Então, fique até o final deste vídeo, porque o que eu vou revelar pode fazer você questionar tudo o que sabe sobre a própria existência. Antes de começarmos, aproveita e deixa o like agora, porque isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho, porque estamos apenas arranhando a superfície do desconhecido. Agora, prepare-se, porque a verdade pode ser mais assustadora do que você imagina. Todas as noites, quando você adormece, algo extraordinário acontece. Seu corpo permanece imóvel, mas sua mente entra em um estado de profunda atividade. Se o sono fosse apenas um período de descanso, por que sua consciência não se apaga completamente? Pelo contrário, enquanto dormimos, criamos mundos inteiros, vivemos histórias impossíveis e sentimos emoções intensas que às vezes parecem mais reais do que a própria realidade desperta. Do corpo e do cérebro. Mas essa explicação superficial não responde às questões mais enigmáticas sobre a mente humana. Por que sonhamos com lugares que nunca visitamos? Por que encontramos pessoas que nunca vimos antes, mas que parecem familiares? Como algumas pessoas conseguem prever o futuro em seus sonhos? Se o sono fosse apenas um estado passivo de descanso, essas experiências não deveriam ocorrer. Ainda assim, incontáveis relatos ao longo da história sugerem que há muito mais acontecendo durante o sono do que fomos levados a acreditar. E então surge a grande pergunta: o que realmente acontece com a consciência enquanto dormimos? Se o cérebro estivesse apenas desligando, por que certas áreas dele ficam mais ativas do que quando estamos acordados? Estaria nossa mente acessando algo além da realidade física? Um campo de informação maior? Outras dimensões? Ou será que estamos apenas experimentando um estado alterado dentro da própria consciência? O que quer que esteja acontecendo, uma coisa é certa: o sono é muito mais do que apenas descanso. Ele pode ser a chave para compreender os maiores mistérios da existência. Muitas pessoas acreditam que o sono é um período em que o cérebro simplesmente desliga para descansar. Mas a verdade é que quando dormimos, nosso cérebro não apenas continua funcionando, ele entra em um estado de atividade única, muito diferente daquele que experimentamos quando estamos acordados. Durante o sono profundo, algumas áreas do cérebro diminuem sua atividade, permitindo processos de recuperação celular e consolidação da memória. No entanto, no momento em que entramos na fase do sono REM, movimento rápido dos olhos, algo surpreendente acontece. Certas regiões do cérebro se tornam tão ou até mais ativas do que quando estamos despertos.
O córtex pré-frontal, responsável pela lógica, raciocínio e controle da tomada de decisões, reduz sua atividade significativamente durante o sono REM. Isso explica por que os sonhos parecem tão ilógicos e caóticos. Nossa capacidade de julgamento está temporariamente desligada. No entanto, outras regiões, como o sistema límbico, responsável pelas emoções, e o córtex visual, que processa imagens, ficam extremamente ativadas. Isso faz com que os sonhos sejam carregados de emoções intensas e visões vívidas, muitas vezes mais detalhadas do que aquilo que percebemos no estado desperto. Mas por que o cérebro entra nesse estado ao invés de simplesmente descansar? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva, mas há algumas hipóteses intrigantes. Alguns pesquisadores acreditam que esse aumento de atividade cerebral pode indicar que, enquanto dormimos, nosso cérebro está processando informações em um nível mais profundo, reorganizando memórias e simulando realidades alternativas. Outros sugerem que a consciência pode estar se expandindo para além do corpo, acessando um campo de informação maior, algo que a neurociência ainda não consegue explicar completamente. Esse fenômeno poderia explicar por que algumas pessoas relatam sonhos premonitórios, encontros com entidades ou experiências fora do corpo durante o sono. Outra questão intrigante é: se o sono fosse apenas um estado de descanso, por que o cérebro trabalharia tanto durante esse período? O fato de certas regiões ficarem hiperativas durante o sono REM sugere que há algo mais acontecendo do que um simples desligamento para a recuperação física. Há quem acredite que, nesse estado, nossa mente pode estar acessando realidades paralelas, memórias de vidas passadas ou até dimensões superiores da consciência. Isso nos leva a questionar: estamos realmente apenas sonhando? Ou nossa consciência está temporariamente se libertando das limitações do corpo físico? Seja qual for a explicação, uma coisa é clara: o cérebro não desliga quando dormimos. Pelo contrário, ele entra em um estado único de funcionamento que desafia nossa compreensão sobre o que realmente é a consciência. O que acontece enquanto sonhamos pode ser a chave para desvendar mistérios muito maiores sobre a natureza da realidade e da nossa própria existência. Entre todas as substâncias químicas produzidas pelo cérebro humano, poucas são tão misteriosas quanto o DMT, dimetiltriptamina. Esse composto, encontrado em diversas plantas e até mesmo no organismo humano, é famoso por induzir estados alterados de consciência quando ingerido de forma sintética. Experiências com DMT frequentemente envolvem visões de realidades alternativas, encontros com entidades desconhecidas e uma sensação profunda de estar acessando um conhecimento oculto. Mas o que poucos sabem é que o cérebro libera naturalmente DMT todas as noites, especialmente durante o sono REM, a fase em que ocorrem os sonhos mais vívidos. Isso levanta uma questão intrigante. Os sonhos seriam apenas criações da mente ou vislumbres de outras realidades? Pesquisadores acreditam que a glândula pineal, uma pequena estrutura no centro do cérebro, muitas vezes associada ao conceito de terceiro olho, desempenha um papel fundamental na produção de DMT. Algumas teorias sugerem que essa substância é responsável por experiências espirituais profundas, desde sonhos lúcidos até momentos de êxtase místico e até mesmo experiências de quase morte. Quando o cérebro entra em sono REM, a liberação de DMT poderia explicar por que os sonhos são muitas vezes tão intensos, bizarros e carregados de significados simbólicos profundos. Há quem acredite que, nesses momentos, nossa consciência pode estar se conectando a um campo maior de informação ou até mesmo a dimensões além da realidade física. Os efeitos do DMT sintético e dos sonhos apresentam semelhanças impressionantes.
Pessoas que consomem DMT relatam sensações de serem transportadas para outros mundos, onde interagem com entidades estranhas e têm percepções que transcendem o tempo e o espaço. Da mesma forma, sonhos muitas vezes desafiam a lógica da realidade desperta, permitindo experiências impossíveis dentro da nossa compreensão normal. Se o cérebro libera essa substância todas as noites, isso poderia significar que, ao dormir, estamos de fato acessando um estado expandido de consciência, um que nos permite perceber coisas que, no estado desperto, ficam ocultas por filtros da mente racional. Se essa teoria estiver correta, então nossos sonhos não são apenas ilusões passageiras, mas portais para algo muito maior. Eles poderiam ser chaves para acessar conhecimentos além do que percebemos no dia a dia, revelando aspectos ocultos da existência. Se a ciência pudesse compreender completamente o papel do DMT no cérebro humano, talvez descobríssemos que a realidade não é tão fixa quanto pensamos, e que o sono pode ser uma ponte para realidades muito além da nossa compreensão atual. Ao longo da história, há inúmeros relatos de pessoas que sonharam com eventos futuros antes que eles acontecessem. Esses sonhos premonitórios variam desde visões de tragédias até encontros inesperados que acabam se concretizando na vida real. Um dos exemplos mais conhecidos é o do presidente Abraham Lincoln, que sonhou com sua própria morte poucos dias antes de seu assassinato. Mas esse fenômeno não se restringe apenas a figuras históricas. Muitas pessoas comuns já experimentaram a sensação de ver, em um sonho, um evento, um lugar ou até uma conversa exata, apenas para mais tarde testemunhar a cena acontecer na realidade. Seriam essas coincidências ou sinais de que a mente humana pode acessar informações além do tempo linear? A ciência tradicional argumenta que sonhos premonitórios podem ser explicados pelo subconsciente, analisando padrões e probabilidades, levando-nos a antecipar certos eventos. No entanto, há casos em que os detalhes dos sonhos são tão específicos que a explicação lógica parece insuficiente. Se o cérebro apenas processa memórias e experiências passadas, como ele poderia criar imagens do que ainda não aconteceu? Algumas teorias sugerem que durante o sono, nossa consciência pode se desprender das limitações do tempo e acessar informações de um nível superior de realidade. Isso se relaciona com conceitos da física quântica, como a ideia de que o tempo não é uma linha reta, mas sim algo fluido, onde o passado, o presente e o futuro coexistem simultaneamente. Se os sonhos realmente permitem vislumbrar eventos futuros, isso sugere que a mente humana opera além das restrições do espaço-tempo convencionais. Em diversas tradições espirituais, acredita-se que os sonhos são mensagens vindas de uma consciência maior, seja do inconsciente coletivo, do plano espiritual ou até mesmo de dimensões superiores. Mas a questão permanece: seriam todos capazes de prever o futuro em seus sonhos? Ou apenas algumas mentes mais sensíveis conseguem captar esses fragmentos do que está por vir? Seja qual for a resposta, os sonhos premonitórios continuam sendo um dos maiores mistérios da mente humana e uma evidência de que nossa percepção da realidade pode ser muito mais profunda do que imaginamos. Poucas experiências são tão aterrorizantes quanto a paralisia do sono. Imagine acordar no meio da noite, completamente consciente, mas incapaz de se mover. Você sente uma presença estranha no quarto, uma sombra parada ao seu lado ou até uma pressão esmagadora sobre o peito, como se algo estivesse tentando impedir sua respiração. Esse fenômeno é relatado há séculos em diversas culturas e, o mais assustador, milhares de pessoas descrevem visões incrivelmente semelhantes, independentemente de onde vivem ou em que acreditam.
Seria isso apenas uma alucinação causada pelo cérebro ou um vislumbre de algo muito mais profundo e perturbador? A ciência explica a paralisia do sono como uma falha na transição entre o sono REM e o estado de vigília. Durante essa fase do sono, o cérebro desativa temporariamente os músculos do corpo para evitar que nos movamos enquanto sonhamos. No entanto, às vezes, despertamos antes que essa paralisia muscular desapareça, resultando nessa experiência assustadora de estarmos acordados, mas presos dentro do próprio corpo. Mas se isso fosse apenas um defeito biológico, por que tantas pessoas relatam presenças sombrias, vozes estranhas e sensações de algo tentando interagir com elas? Algumas teorias sugerem que, durante esse estado, nossa consciência pode estar momentaneamente acessando um nível de realidade além da percepção comum, onde outras entidades ou dimensões se tornam visíveis. O que torna a paralisia do sono ainda mais intrigante é que, em diversas tradições espirituais e ocultistas, esse fenômeno é visto como um portal entre mundos. Em algumas culturas, acredita-se que aqueles que experimentam a paralisia do sono podem estar vendo entidades interdimensionais ou espíritos que normalmente permanecem ocultos. Outros sugerem que esse estado é um ponto de transição entre o corpo físico e o astral, onde a consciência pode se desprender momentaneamente da matéria. Se essa teoria estiver correta, então a paralisia do sono não seria um erro do cérebro, mas sim um vislumbre assustador de uma realidade que normalmente está escondida dos nossos olhos. Os sonhos, na maioria das vezes, parecem um filme no qual somos apenas espectadores, sem controle sobre os acontecimentos. No entanto, algumas pessoas conseguem despertar dentro do próprio sonho, tornando-se plenamente conscientes de que estão sonhando. Esse fenômeno, conhecido como sonho lúcido, permite que o sonhador manipule a realidade onírica, mudando cenários, interagindo com personagens e até desafiando as leis da física. Mas o que torna esse fenômeno ainda mais intrigante é que durante um sonho lúcido, a parte do cérebro responsável pela autoconsciência e tomada de decisões volta a se ativar, sugerindo que a mente continua operando em um nível mais profundo, mesmo durante o sono. A ciência já comprovou que os sonhos lúcidos ocorrem quando o córtex pré-frontal, a região do cérebro associada ao pensamento lógico e à autoconsciência, torna-se mais ativo durante o sono REM. Isso significa que, ao contrário do que se acreditava, a consciência não desaparece completamente durante o sono, mas pode ser recuperada e direcionada. Para algumas tradições espirituais, o sonho lúcido não é apenas uma curiosidade da neurociência, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida para acessar conhecimentos ocultos e até explorar outras dimensões da existência. Praticantes de certas disciplinas, como o budismo tibetano, utilizam técnicas de sonhos lúcidos há séculos como uma forma de expandir a consciência e compreender a ilusão da realidade física. Se podemos despertar dentro de um sonho e controlar sua narrativa, até que ponto a realidade desperta também pode ser uma ilusão que podemos aprender a manipular? Essa pergunta levou muitos estudiosos e místicos a questionarem se a vida que vivemos não seria em si um tipo de sonho maior, no qual estamos adormecidos para a nossa verdadeira natureza. Se os sonhos lúcidos provam que podemos assumir o controle dentro da realidade onírica, talvez também possamos despertar para um nível de consciência ainda mais elevado e redefinir os limites do que consideramos possível. Uma das experiências mais estranhas nos sonhos é a forma como percebemos o tempo.
Em muitos casos, uma pessoa pode sonhar com eventos que parecem durar horas, dias ou até anos, apenas para acordar e descobrir que se passaram poucos minutos no mundo real. Esse fenômeno levanta questões intrigantes. Por que o tempo nos sonhos não segue as mesmas regras da vigília? Pesquisas sugerem que durante o sono REM, o cérebro não mede o tempo da mesma maneira que quando estamos acordados. Isso significa que a noção de duração que temos no estado desperto pode ser completamente distorcida dentro da mente onírica. Mas o que isso realmente significa? Estudos com sonhadores lúcidos mostraram que algumas atividades realizadas dentro dos sonhos podem levar praticamente o mesmo tempo que levariam na vida real, enquanto outras parecem acontecer em um ritmo acelerado ou extremamente lento. Algumas pessoas relatam passar anos em uma vida completamente diferente dentro de um sonho, com memórias detalhadas e experiências profundas, apenas para despertar e perceber que tudo aconteceu em poucos minutos. Seria isso apenas um efeito do cérebro comprimindo informações, ou uma evidência de que, nos sonhos, acessamos um estado de consciência onde o tempo não é fixo? Essa ideia se aproxima de conceitos da física moderna, onde o tempo é visto como algo maleável, não uma constante absoluta. Se a percepção do tempo pode ser drasticamente alterada dentro dos sonhos, isso nos leva a um questionamento ainda maior. Será que o tempo, como o conhecemos, é apenas uma ilusão criada pela mente? Em diversas tradições espirituais, o tempo é descrito como uma construção da consciência, e algumas filosofias sugerem que o passado, o presente e o futuro existem simultaneamente. Se os sonhos conseguem nos transportar para experiências que parecem ocorrer em escalas temporais diferentes, isso pode indicar que nossa mente tem acesso a uma realidade onde o tempo não é linear. E se o tempo nos sonhos for o reflexo da verdadeira natureza do universo, algo fluido e mutável, ao invés de uma linha fixa que seguimos sem escolha, uma das características mais intrigantes dos sonhos é a sua complexidade e coerência. Muitas pessoas relatam sonhar repetidamente com os mesmos lugares, cidades ou até mesmo mundos inteiros, que parecem ter regras próprias, uma geografia fixa e até habitantes recorrentes. Se os sonhos fossem apenas criações aleatórias da mente, por que algumas dessas realidades oníricas parecem tão consistentes, como se existissem independentemente do sonhador? Isso levou alguns pesquisadores e pensadores a questionar se os sonhos poderiam ser algo além de meras construções mentais, talvez um acesso temporário a realidades alternativas. Essa hipótese se alinha com a teoria do multiverso, que sugere que múltiplas versões da realidade existem simultaneamente, algumas ligeiramente diferentes da nossa, outras completamente estranhas e incompreensíveis. A física quântica já levantou a possibilidade de que o universo pode não ser único, mas sim parte de um conjunto infinito de realidades paralelas, onde cada decisão, cada possibilidade gera um novo universo. Se isso for verdade, é possível que os sonhos sejam momentos em que nossa consciência momentaneamente desliza para uma dessas realidades alternativas. Algumas pessoas relatam sonhar com vidas completamente diferentes, com identidades que não são as suas na vida desperta, mas que, dentro do sonho, parecem naturais e familiares. Seria possível que, ao dormir, estivéssemos temporariamente vivendo experiências de nossas versões em outros universos? Essa ideia não é nova. Culturas antigas já viam os sonhos como passagens para outros mundos, e algumas tradições espirituais acreditam que, durante o sono, a alma viaja para outras dimensões.
Se os sonhos realmente são mais do que ilusões, isso poderia significar que nossa mente não está confinada a esta única realidade, mas sim conectada a uma rede muito mais ampla de existências. Essa possibilidade explicaria também por que algumas pessoas têm sonhos tão vívidos e coerentes. Talvez não estejam apenas imaginando, mas acessando fragmentos de vidas que estão ocorrendo simultaneamente em diferentes planos da existência. Se os sonhos forem, de fato, janelas para o multiverso, isso muda completamente a forma como entendemos a consciência. O que chamamos de realidade pode ser apenas um dos muitos estados de percepção, e o sono pode ser a chave para explorar dimensões que, de outra forma, permaneceriam ocultas. Se existe um número infinito de realidades coexistindo, quantas delas já visitamos sem perceber? E mais importante, haveria uma forma de controlar essa jornada e acessar deliberadamente outros mundos através do estado onírico. Se essa hipótese estiver correta, os sonhos não são apenas uma atividade do cérebro, são portais para o desconhecido. Quase todos já tiveram a experiência de acordar com a sensação de ter vivido um sonho intenso, apenas para vê-lo desaparecer da memória em questão de minutos. Isso acontece porque o cérebro trata os sonhos de maneira diferente das memórias do estado desperto. Durante o sono, a atividade do hipocampo, a região do cérebro responsável pela consolidação da memória, é reduzida. Isso significa que, embora os sonhos possam ser incrivelmente vívidos e emocionantes no momento em que ocorrem, eles não são armazenados da mesma forma que as experiências da vida desperta. Mas por que o cérebro simplesmente apaga essas vivências oníricas? Alguns cientistas acreditam que essa amnésia dos sonhos pode ser um mecanismo de proteção, impedindo que misturemos memórias oníricas com eventos reais, mantendo assim nossa percepção de realidade estável. Outra hipótese sugere que esquecemos os sonhos porque eles cumprem um papel mais funcional do que informativo. De acordo com algumas teorias da neurociência, os sonhos podem ser uma forma do cérebro processar emoções, reorganizar informações e eliminar conteúdos irrelevantes. Nesse caso, lembrar dos sonhos não seria essencial para a função do sono. Pelo contrário, esquecer seria parte do processo natural de filtragem mental. Entretanto, se os sonhos contêm mensagens importantes ou até informações vindas de um nível mais profundo da consciência, por que nosso cérebro nos impediria de acessá-las? Algumas tradições espirituais argumentam que a dificuldade de lembrar dos sonhos pode ser um reflexo das limitações da mente consciente, que não está treinada para reter informações de estados de percepção mais sutis. Apesar de esquecermos a maioria dos sonhos, alguns permanecem na memória por anos, especialmente aqueles que carregam fortes cargas emocionais ou simbólicas. Isso sugere que certos sonhos podem ter um significado mais profundo, como se fossem mensagens destinadas a ultrapassar a barreira do esquecimento. Técnicas como manter um diário dos sonhos ou praticar a recordação imediatamente ao acordar podem ajudar a fortalecer essa ponte entre a mente onírica e a consciência desperta. Se esquecemos a maioria dos sonhos, será que estamos perdendo informações valiosas sobre nós mesmos e sobre realidades que ultrapassam a experiência do mundo físico? Talvez a chave para compreender a natureza dos sonhos esteja não apenas em vivê-los, mas em aprender a lembrar deles. Um dos mitos mais populares sobre os sonhos é a ideia de que, se você morrer em um sonho, também morre na vida real. No entanto, inúmeras pessoas já relataram ter experimentado
a própria morte em sonhos e acordaram sem qualquer consequência física, apenas com uma sensação estranha ou uma nova percepção sobre si mesmas. O que torna esses relatos ainda mais curiosos é que, em muitos casos, a morte no sonho não causa pânico nem desespero. Pelo contrário, algumas pessoas relatam uma transição suave, uma sensação de paz ou até a experiência de continuar existindo mesmo depois da morte dentro do sonho. Isso levanta uma questão intrigante. Será que sonhar com a própria morte pode ser mais do que uma simples criação da mente? Poderia ser uma experiência simbólica ou até mesmo um vislumbre do que acontece quando deixamos este mundo? Os cientistas explicam que sonhos de morte frequentemente representam grandes transições na vida do sonhador. O fim de um ciclo, mudanças profundas ou uma transformação psicológica. O subconsciente usa imagens de morte para simbolizar o abandono de antigas identidades, crenças ou fases da vida. No entanto, algumas teorias mais ousadas sugerem que a morte em um sonho pode ser uma experiência semelhante a um estado de quase morte, onde a consciência se separa temporariamente do corpo e acessa um outro nível de realidade. Relatos de sonhos onde a pessoa morre e continua vivendo em outro lugar, às vezes como outro ser ou em uma nova dimensão, reforçam a ideia de que a mente pode estar acessando algo além do que a ciência convencional explica. Se a morte em um sonho não significa o fim, mas sim um despertar para outra experiência dentro do próprio sonho, isso nos leva a um questionamento maior. Seria a morte na vida real algo parecido, uma transição para outro estado de consciência? Muitas tradições espirituais sugerem que a morte não é o fim, mas apenas uma passagem para outro plano de existência. Se nos sonhos podemos morrer e continuar conscientes em outra realidade, isso poderia ser um reflexo do que acontece além desta vida? Embora ninguém tenha respostas definitivas, a experiência da morte dentro dos sonhos pode ser um lembrete de que a consciência pode ser muito mais duradoura do que imaginamos e que o que chamamos de realidade pode ser apenas uma entre muitas camadas da existência. Se os sonhos são mais do que simples criações do cérebro e podem conter mensagens ocultas, vislumbres do futuro ou até acessos a realidades alternativas, o que isso significa para você? Pense nos sonhos que já teve. Alguma vez você acordou com a sensação de que aquilo foi mais do que apenas uma experiência mental, talvez um aviso, um aprendizado ou até um encontro com algo além da compreensão humana. Muitas pessoas já passaram por sonhos tão vívidos e detalhados que parecem mais reais do que a própria vida desperta. Mas a maioria ignora esses sinais e os descarta como fruto da imaginação. E se, na verdade, nossos sonhos fossem a chave para entender partes ocultas da nossa própria existência? Se aceitarmos a ideia de que os sonhos podem ser portais para outras dimensões, mensagens do subconsciente ou até fragmentos de memórias de vidas paralelas, então ignorá-los seria desperdiçar uma fonte valiosa de autoconhecimento. O que aconteceria se você começasse a prestar mais atenção aos seus sonhos? Se tentasse anotá-los todas as manhãs e analisá-los como peças de um quebra-cabeça? Muitas tradições espirituais ensinam que os sonhos são ferramentas poderosas de crescimento, capazes de revelar verdades profundas sobre quem realmente somos. E se os segredos mais importantes da sua vida já estiverem sendo mostrados a você todas as noites, mas você simplesmente ainda não aprendeu a decifrá-los? Se todas essas teorias estiverem corretas, então os sonhos não são apenas imagens aleatórias geradas pelo cérebro. Eles podem ser a chave para compreender a verdadeira natureza da realidade. O que chamamos de mundo real pode ser apenas uma fração da existência,
enquanto os sonhos nos permitem acessar camadas mais profundas da consciência. O fato de que podemos viver experiências intensas, encontrar entidades desconhecidas, prever o futuro e até sentir o tempo de forma diferente nos sonhos, sugere que nossa mente não está limitada apenas ao corpo físico, mas conectada a algo muito maior. E se os sonhos forem fragmentos de uma existência maior, de um universo que não percebemos quando estamos acordados? A grande questão, então, não é apenas o que acontece nos sonhos, mas o que eles significam para a nossa própria existência. Se podemos experimentar realidades alternativas, atravessar o tempo e receber mensagens ocultas enquanto dormimos, isso significa que a consciência não está presa à matéria. Essa ideia reforça antigas crenças espirituais e até conceitos da física moderna, que sugerem que a realidade pode ser uma ilusão criada pela nossa percepção. Se nossos sonhos realmente nos conectam a outros planos da existência, isso mudaria completamente a forma como enxergamos a vida e a morte. Talvez o que chamamos de realidade seja apenas um sonho mais denso, do qual ainda não aprendemos a despertar. E aqui está a maior revelação. Se a consciência pode existir além do corpo físico nos sonhos, então ela pode sobreviver além da morte. O sono pode ser um ensaio para o que acontece quando deixamos este mundo, uma transição para algo muito maior. Os antigos já acreditavam nisso, e agora a ciência começa a encontrar pistas que sugerem o mesmo. Então, a pergunta final é: se você pode despertar dentro dos seus sonhos, será que também pode despertar para a verdadeira realidade da sua existência?